Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar o jeito como a gente enxerga o nosso dia a dia. A palavra-chave é milagre, mas talvez não da forma como estamos acostumados a pensar. Vamos explorar uma visão que encontra o divino não só no espetacular, mas nos momentos mais comuns da vida. Para a gente começar, uma pergunta bem direta. O que vem à sua mente quando escuta a palavra milagre? Uma cura que a ciência não explica? Alguém voltando da morte? Pois é, o material que a gente vai analisar hoje sugere que essa definição talvez seja um pouquinho limitada. E é exatamente aqui que a nossa conversa começa de verdade, com a ideia de redefinir o que é um milagre. A proposta é bem ousada, viu? E se os milagres, de verdade, não forem só os eventos que quebram as leis da natureza, mas a própria existência, a trama do nosso cotidiano? Olha só esse contraste. De um lado, a gente tem a ideia comum de milagre, sabe? Aquela coisa grandiosa, rara, espetacular. Do outro, a visão que o sermão apresenta. A vida como uma sequência de pequenos milagres, com a mão de Deus agindo o tempo todo nos detalhes. E para deixar essa ideia bem clara, a fonte nos leva para uma das histórias mais famosas da Bíblia, as bodas de Caná. É o cenário perfeito para mostrar como o divino pode aparecer no meio do evento mais comum e ordinário que existe. E o problema que aparece é uma coisa tão humana, tão real. Imagina a cena. No meio de uma festa de casamento, o vinho acaba. Um desastre social ali, na iminência de acontecer. É uma situação que, poxa, podia acontecer com qualquer um. E é bem aí que a história começa a virar. A instrução de Jesus é de uma simplicidade que chega a ser surpreendente. Ele não pede nada de outro mundo, pede só água e talhas de pedra, coisas do dia a dia. A solução para o problema, de certa forma, já estava ali, bem na frente de todo mundo. E então, o milagre acontece. A água vira o melhor vinho da festa. Mas o sermão chama atenção para um detalhe que é crucial. Aquelas talhas eram usadas em rituais de purificação. Ao usar justamente elas, Jesus estava passando uma mensagem muito poderosa. O sagrado não está mais preso a rituais ou objetos. Ele está presente na vida comum. Essa ideia de que o sagrado se manifesta no que é ordinário, bom, isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Afinal, onde é que está o poder de Deus? A resposta, segundo essa análise, é em todo lugar. O sermão aqui desafia de frente aquela ideia de que a presença de Deus é mais forte em certos lugares, como se existisse uma antena divina em Jerusalém, por exemplo. A visão que ele traz é radical. O poder de Deus é universal. Ele está com a gente onde a gente estiver, sem precisar de peregrinação para pontos de acesso especiais. E aqui a coisa fica ainda mais intensa. A ideia de soberania divina é levada ao extremo. O sermão chega a considerar absurda a noção de que Deus precisa da nossa permissão para agir. Ele age como quer, quando quer e onde quer. Não somos nós que controlamos as alavancas do universo. Essa soberania toda nos leva a um conceito teológico central, a providência. A fonte que estamos analisando dedica um bom tempo para explicar essa ideia, que pode ser um pouco complexa, então vamos explorar isso juntos agora. De um jeito bem simples, a providência divina é a crença de que nada, mas nada mesmo, acontece por acaso. É como se o universo fosse uma tapeçaria gigante e Deus estivesse tecendo cada fiozinho, guiando tudo para um propósito final. Para ficar mais fácil de entender, o sermão divide a providência em 3 pilares. A preservação é a força que sustenta a existência de tudo, sabe, o que impede o universo de simplesmente se desfazer. A cooperação é como Deus usa os acontecimentos e as pessoas para realizar seus planos. E o governo é o controle soberano dele sobre cada detalhe do universo. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nesse terceiro pilar, o governo. Essa talvez seja a ideia mais desafiadora de todas. A de que até mesmo o mal, o caos, de alguma forma estão sob o controle final de Deus. E a análise nos dá exemplos bem concretos para a gente visualizar isso. Desde a cadeia alimentar, onde Deus põe o salmão na boca do urso, até momentos críticos da história, como a crise dos mísseis em Cuba, em que o mundo ficou por um fio da destruição nuclear e por algum motivo não foi. A fonte atribui isso à providência divina, um governo que se estende sobre tudo. Ok, tudo isso nos leva a uma pergunta que é inevitável. Se Deus está no controle de tudo, como é que essa visão de mundo lida com o sofrimento? Com aqueles momentos em que a vida parece desmoronar? E aqui a gente chega no contraste final, e talvez o mais difícil de engolir.
A nossa reação quase instintiva à dor é a sensação de abandono, de pensar, pronto, Deus me esqueceu. O sermão, por outro lado, oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Mesmo na escuridão, Deus não se afastou. Ele continua presente, governando. E para sustentar essa fé no meio da dor, a análise se ancora nesta promessa. A presença divina não seria seletiva, não apareceria só nos dias bons. Segundo essa teologia, ela é a única coisa constante no mundo cheio de incertezas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente levar e refletir. Se a mão de Deus está em cada respiração que a gente dá, em cada nascer do sol, o que isso muda no jeito como a gente vive os nossos dias? Será que o verdadeiro milagre não é um evento extraordinário, mas a própria dádiva da existência? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.